Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui ao nosso curso de Regimento Interno do TJ de Sergipe. Bom, na aula passada, nossa primeira aula, a gente deu uma conversadazinha e eu deixei para vocês uma dicasinha, na verdade foi uma dica, né? Eu deixei para vocês uma informação solta, uma informação no ar. Eu disse a vocês que o indivíduo podia ser, assim como eu, advogado e virar desembargador. Como é que o cara é advogado e vira desembargador, Demetrio? Como? Como? Assim, ó. Olha pra cá. O provimento do cargo de desembargador é através de acesso do juiz, eu já expliquei a vocês, através daquela promoção que a gente chama de acesso e critérios alternados de merecimento e antiguidade, ou então nomeado quando for um advogado ou membro do Ministério Público. Pessoal, é mais ou menos assim, ó, para vocês não dizerem que eu estou mentindo para vocês. Existe uma regrinha em sede constitucional, e eu não estou falando de Constituição Estadual, estou falando da Constituição Federal. E, obviamente, pelo princípio da simetria, a Constituição do Estado de Sergipe, ela é uma cópia da Constituição Federal também, com algumas particularidades do Estado de Sergipe, claro. Meus amigos, a regra é assim, que 1/5 dos membros dos tribunais devem vir da advocacia e do Ministério Público. Eu vou dar um exemplo simples. Suponhamos que um tribunal de um determinado estado tenha 20 desembargadores. Desses 20, 1/5, ou seja, 4, vão vir da advocacia e do Ministério Público. Só 16, ou melhor, 16 dos 20 chegaram lá mediante acesso. 16 tiveram que fazer concurso para juiz, ó, ralar, entrar como juiz substituto, passar para juiz de primeira, juiz de segunda, juiz de terceira, até chegar a desembargador. 16 dos 20 tiveram que fazer isso. 4 vêm do Ministério Público e da advocacia. 4 pode vir assim, ó, do jeito que eu estou aqui dando aula e virar desembargador daqui a uma semana. Certo, mas como é? Vão chamar você para ser desembargador? Não, calma. É assim, ó. Abriu uma vaga de desembargador no TJ. O TJ vai analisar se essa vaga é uma de juiz ou é uma do 5º Constitucional. Se for uma das 16, naquele nosso exemplo hipotético, tá? Não é 1/5 de 16 não dá 4? 4 reservado ao 5º Constitucional, 16 reservado ao acesso. Se for um dos 16, vai avisar os juízes que abriu uma vaga e vai dizer ainda se essa vaga é por merecimento ou por antiguidade. Mas suponhamos que não foi uma das 16 vagas, foi uma das 4 do 5º Constitucional. Primeira coisa que vai se apurar, Demetrio, como é que abriu essa vaga de desembargador? O desembargador morreu, o desembargador foi colocado para fora, o desembargador se aposentou, abriu a vaga, não me interessa. Abriu a vaga e o TJ disse logo, opa, é vaga do 5º. Ele vai ter que dizer se a vaga é dos advogados, 2, ou se é do Ministério Público, 2. Suponhamos que seja dos advogados. O TJ comunica à OAB que abriu uma vaga para desembargador. A OAB tem que comunicar aos advogados e lança um edital. Concurso é? Não. Um edital de eleições. Eu, me interessado, vou me inscrever como candidato. Quem pode se inscrever? Advogados com mais de 10 anos de advocacia, reputação ilibada, aquelas coisas. Só isso, o critério é só esse. E aí, quantos se inscreveram? Quem é o advogado que não quer virar desembargador? Nós tivemos 25 inscrições. 25 no estado de Sergipe? Inclusive eu. Sou advogado pelo estado de Sergipe, também, por exemplo. Meus amigos, vamos para uma eleição. Todos os advogados que estão em dia com a OAB são chamados a votar. Esses advogados que vêm votar, eles não votam em um nome, não. Eles votam em 6 nomes. 6 nomes porque nós somos convocados a votar para formar uma lista sextupla. Peraí, quer dizer que não é o primeiro que mais votado que vai virar desembargador, não? Não. Nós vamos pegar e ver quem são os 6 mais votados. Eu fiquei em 4º lugar. Entrei na chamada lista sextupla, 6 nomes. A OAB, com essa lista de 6 nomes mais votados, manda os 6 nomes para o TJ.
O TJ faz o quê? Se reúne em plenário, todos os desembargadores, e tira 3 nomes e deixa só 3. Qual o critério que eles usam? Nenhum. O critério é político. Eles podem tirar o primeiro mais votado, o segundo mais votado, o terceiro mais votado, e deixar o quarto, o quinto e o sexto. Nesse meu exemplo hipotético, vê como é que ficou. Ah, eles deixaram o segundo, o terceiro e o quarto. Eu fui o quarto. Estou na lista agora. O TJ transforma a lista sêxtupla em lista tríplice. Certo. E faz o que agora? Pega esses 3 nomes que sobraram, porque 3 jogaram na lata do lixo, 3 que sobraram, e mandam para o governador do estado. Ah, e o governador escolhe quem? Quem ele quiser. E aí vem a crítica, né? Enquanto o Poder Executivo estiver escolhendo os juízes, vai ficar difícil essa relação íntima entre os poderes, né? O presidente da República é quem escolhe os juízes ministros do STF. Né? Então, enquanto acontecer isso, essa relação é íntima demais entre esses poderes, sempre a gente vai ter problemas, ou pode estar diante de problemas. Mas, enfim, lista sêxtupla feita pelos advogados, lista tríplice, eu fiquei na lista tríplice, lembra? 2, 3 e 4, segundo, terceiro e quarto. Chegou o meu nome junto com mais 2 ao governador, eu sou amigo do governador, ou eu tenho um amigo que é amigo do governador, e através desse amigo que tem um amigo que é amigo do governador, chegou o meu nome e o governador disse, escolho Demétrio. Pronto. Ei, eu virei desembargador. Pelo 5º Constitucional, vou ser nomeado, não fiz concurso e vou ter todos os direitos de um juiz no dia que eu entrar. Inclusive a vitaliciedade. Vitaliciedade, vocês sabem que juízes não têm estabilidade. Quem está em estabilidade são servidores. Juízes e promotores têm vitaliciedade. Só sai quando morre? Não. Só pode sair por decisão judicial transitada e julgada. Se você fosse, como você vai ser um servidor, você vai ter estabilidade. O que é estabilidade, Demétrio? Pode sair por decisão judicial transitada e julgada ou por um processo administrativo. Tu pode passar por um processo administrativo dentro do TJ e botarem você para fora. Juízes não podem passar por processo administrativo e ser colocado para fora. Juízes tem que ser processo judicial para colocar ele para fora. Meus amigos, isso é vitaliciedade. Eu, quando entrar no primeiro dia que tomar posse, já sou vitalício. E o pobre do juiz que fez concurso? Só é vitalício depois de 2 anos. Mas eu, assim que entro pelo 5º Constitucional, sou vitalício. Demétrio, se a vaga que abriu lá no TJ de desembargador era do Ministério Público, mesma coisa. Avisa ao Ministério Público. Abre eleição. Faz uma lista no Ministério Público com 6 nomes. Manda a lista para o TJ. O TJ transforma a lista sêxtupla em tríplice. Quando restaram 3, manda para o governador. O governador vai lá e escolhe um. Acabou. Essa é a regra do 5º Constitucional. É assim que membros do Ministério Público e advogados entram nos tribunais. Demétrio, me diz uma coisa, para que serve essa regra? Bom, essa regra é uma tentativa de oxigenar os tribunais com mentes que vêm tanto da magistratura como do Ministério Público, desculpem, tanto da advocacia como do Ministério Público. Então eu tenho tribunais com cabeças pensantes que vêm da magistratura, claro, mas tenho tribunais também, que nesse mesmo tribunal também eu tenho cabeças pensantes que passaram a vida toda advogando. Cabeças pensantes que passaram a vida toda no Ministério Público, então é uma forma de dar uma oxigenada nisso, pequena, é verdade, mas é uma forma de oxigenar. Então, pessoal, é assim que o mistério é revelado, ó. Provimento do cargo de desembargador. Acesso dos juízes, aula passada a gente já conversou. E agora, nomeação de advogados e membros do Ministério Público, tá bom? Tranquilo, pessoal? 5º Constitucional explicado? Olha só a nossa regrinha. Em ocorrendo vaga, o tribunal vai verificar preliminarmente se o seu preenchimento cabe a um juiz, cabe a advogado ou cabe a membro do Ministério Público. Você lembra que eu falei a vocês? Ele vai ver se é uma daquelas 16 vagas, no meu exemplo hipotético, ou é uma das 4 vagas. Se for uma das 4, se é do Ministério Público ou da advocacia. Em se verificando que o preenchimento cabe a um juiz, será fixado o critério de acesso ao TJ. Qual o critério de acesso ao TJ? Merecimento ou antiguidade, tem que dizer qual é.
E em caráter secreto será feita a indicação, no caso de antiguidade, ou organizada uma lista, no caso de merecimento. No caso de antiguidade, faz-se a lista de antiguidade e vê quem é o mais antigo. No caso de merecimento, abre-se um edital para quem achar que merece se inscrever e dizer por que merece. Ademais, mas merece assim, né? Não. A promoção por merecimento ou o acesso por merecimento é através de critérios objetivos. Então o juiz vai ter que dizer, dei tantas palestras, escrevi livro, fiz doutorado, ele vai ter que dizer, aquilo vai ter uma pontuação. Quem somar mais pontos merece mais. Não se preocupem que não é assim, rapaz, eu acho que fulano merece. Não, eu acho que fulano merece mais. Não é isso. Tá? O critério aqui é objetivo. Pessoal, a indicação uninominal ou a composição da lista, indicação uninominal se for antiguidade. Eu vou indicar um nome só. Composição da lista se tiver merecimento, que eu preciso de uma lista de 3 nomes. A indicação uninominal ou a composição da lista tríplice realizar-se-á na primeira sessão do Tribunal Pleno que se seguir a ocorrência da vaga. Ocorreu a vaga, ocorreu hoje a vaga, quando é que o Tribunal Pleno vai se reunir? Vocês não sabem não, mas eu estou gravando hoje numa segunda-feira. O Tribunal Pleno se reúne na quarta, na próxima sessão, que é quarta-feira, indicação do nome, se for por antiguidade, e composição da lista, se for por merecimento. Já na próxima sessão. A seguir a ocorrência da vaga. O presidente do tribunal escolherá o candidato que preencherá a vaga ou remeterá de logo a lista ao governador, no caso de vaga destinadas a membros do Ministério Público ou Advocacia, para que esta autoridade, no prazo de 20 dias, nomeie o escolhido. Quem é que nomeia no caso de o novo desembargador vir da Advocacia ou do Ministério Público? O governador. No dia que ele recebe, ele tem 20 dias para fazê-lo. E quando vem do próprio judiciário? Quando vem do próprio judiciário, o presidente é quem escolhe o candidato, né? Se for por merecimento, ele vai escolher o candidato que merece mais. Se for por antiguidade, o mais antigo na lista de antiguidade. Tranquilo, pessoal? No caso de antiguidade apurada na última entrância, terceira entrância, né? A gente está falando da antiguidade ali apurada. O tribunal em sessão e escrutínios secretos, escrutínios são votos secretos, resolverá preliminarmente se deve ser indicado o juiz mais antigo, somente podendo este ser recusado pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. Pessoal, é claro que se eu tenho um acesso por antiguidade, eu tenho que ter uma lista de antiguidade. Eu tenho que saber se naquela entrância, e reparem que não é uma lista de antiguidade de todos os juízes de Sergipe, não. É uma lista por entrância. Se eu tenho aquelas comarcas menores, juízes ocupando aquelas comarcas menores, juízes de primeira entrância, eu vou fazer uma lista de antiguidade da primeira entrância para o acesso à segunda entrância. Se eu tenho na segunda entrância outros juízes, é outra lista de antiguidade. E se eu chego na terceira e última entrância, é uma lista da entrância. Então o tribunal, é óbvio que deve indicar o mais antigo. É isso que o regimento interno diz, é isso que a lei diz. Mas existe a possibilidade de o tribunal, por voto fundamentado de 2/3 de seus membros, negar o mais votado. Existe a possibilidade de o tribunal dizer, não, o mais votado não vai entrar. Quem vai entrar vai ser fulano. Então, dessa forma, o tribunal pode negar o acesso ao mais antigo. Tá certo? Que forma? Fundamentando com 2/3 de votos de seus membros. Conforme um procedimento próprio, assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação em relação ao imediato e assim por diante até fixar-se a indicação. O tribunal, por algum motivo, não quer que eu, o mais antigo, suba para desembargador. Se 2/3, e se o tribunal tiver 20 mais uma vez, 2/3 de 20 vai dar 40 dividido por 3, a gente vai estar aí 17, quase 17, 16 ou 17 membros, é muita coisa, né? Então, de 20, 17 membros não quiserem que eu 17 membros não quiserem que eu suba para desembargador, de 20, 17 não querem, é um número extremamente considerável, né? Então, eu não vou subir. 2/3 de votos, justificado. Eu tenho direito à ampla defesa, mas mesmo assim não consegui. O segundo colocado também tem muitos problemas.
E aí você também vai sendo negado dessa mesma forma, até fixar-se a indicação. Não é um procedimento comum isso acontecer. É muito, vamos dizer assim, raro, mas existe, você ouvir falar que o tribunal recusou o mais antigo. Mas é uma previsão legal, uma previsão normativa que a gente tem que entender que existe, tá bom? Senhores, esse procedimento correrá em segredo de justiça e os votos de recusa serão tomados em autos apartados, com um prazo de 15 dias para a defesa, devendo o processo ser distribuído a um relator e julgado pela maioria absoluta do pleno. A maioria absoluta do pleno julga o recurso. O afastamento, ou melhor, a negativa do mais antigo se dá por 2/3. Caso ele recorra, ele tem 15 dias para se defender, recorre e o pleno se reúne e decide por 50% mais um dos votos. Quando eu falo maioria absoluta do pleno, 50% mais um de todos que estão lá, para julgar o recurso, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Se houver empate na antiguidade relativa à mais elevada entrância, pode ser que na lista de antiguidade da última entrância, já para subir para desembargador, haja um empate entre 2 ou mais candidatos. Olha, repare, eu não estou falando de idade, eu estou falando de antiguidade. Antiguidade é no judiciário, na entrância, no cargo. Eu não estou falando de idade. Então, empataram 2 ou mais juízes. Como é que a gente resolve isso? Olha só, vai em primeiro o juiz mais antigo na carreira. Eu e João estamos empatados na entrância. Nós temos o mesmo tempo de entrância. Houve um empate, não tem como saber quem é o mais antigo. Resolve-se o problema, sendo o primeiro mais antigo na carreira é quem vai. Se nós entramos na carreira no mesmo dia, temos o mesmo tempo de carreira de juiz, vamos para o juiz de maior tempo de serviço prestado ao Estado de Sergipe. Não, Demetrio, a mesma coisa. Todos dois têm o mesmo tempo. Putz, aí agora a gente vai para o juiz que for mais idoso. Demetrio, e se ainda houver empate? Vocês têm a mesma idade. Não está com a molesta de empatar isso não. Mas até tá, né? Se a lei colocou aqui é porque é possível. Vai para o que tiver maior número de filhos. Demetrio, e se ainda tiver empate? Aí vai pro sorteio, negão, porque aí não tem como não ter empate mais não. Não me diga que o cara vai jogar cara ou coroa e vai cair no meio, em pé, a bicha. Não vai, né? Então, tá resolvido a situação. Pessoal, é obrigatória a nomeação do magistrado que aparecer por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. A lista de merecimento não é uma lista tríplice. Então, eu abri uma vaga de merecimento, tentei. Não fui escolhido. Abri uma de antiguidade. Abri outra de merecimento, me inscrevi de novo. Não fui escolhido. Abri uma de antiguidade. Na terceira vez que eu apareço na lista de merecimento, quem tem que ir sou eu. Quando eu apareço 3 vezes seguidas numa lista de merecimento, ou 5 vezes alternadas, rapaz, nos últimos 2 anos, eu já apareci 4 vezes na lista de merecimento. Aí eu pergunto, seguidas foi? Não, alternada, mas já apareci 4 vezes. Pronto, não se preocupe não. Se você conseguir aparecer mais uma, é você quem vai ser convocado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essas são as regrinhas que eu tinha para falar para vocês nesse encontro de agora. Vamos encerrar essa aula aqui agora? Não tem nenhuma novidade para a próxima aula, ou melhor, não tem nenhuma dica para a próxima aula, nenhuma deixa para a próxima aula, mas tem sim. Próxima aula a gente vai ver muita coisa importante que a gente está só começando o regimento interno do TJCE, tá bom? Tchau, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.